Olá a todos, aqui é o Showtime 112. O Spitfire e o Hurricane são ícones da aviação britânica, para sempre ligados ao drama épico da Batalha da Grã-Bretanha em 1940. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que esses dois caças lendários viram sua primeira ação de combate em 6 de setembro de 1939 e, surpreendentemente, um acabou atirando e derrubando o outro. Como algo assim pôde acontecer? Vamos voltar no tempo para o momento em que a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. Por todo o país, as pessoas se prepararam para o que acreditavam que seriam ataques aéreos alemães imediatos e a tensão no ar era elétrica. A Grã-Bretanha não foi surpreendida, pois já se preparava há anos para um novo tipo de guerra. No centro desses preparativos estava o inovador sistema de defesa aérea, idealizado pelo Marechal do Ar Sir Hugh Dowding, o líder do comando de caças da Força Aérea Real. A visão de Dowding era uma rede integrada, postos de observação, baterias antiaéreas, aeródromos de caça dispersos. E, fundamentalmente, o novíssimo RDF, ou estações de localização por rádio, que hoje conhecemos como radares, a rede de radar Chain Home. Cobrir as costas leste e sul ofereceu à Grã-Bretanha sua primeira chance real de detectar bombardeiros inimigos a longa distância. Mas esse sistema ainda estava em sua infância, cheio de falhas e problemas iniciais. Esses defeitos, combinados com a tensão altíssima, levaram a vários falsos alarmes. Cerca de 1h30 após a declaração de guerra, caças foram acionados para interceptar militares franceses. A Dido retornando ao Reino Unido, um lembrete sóbrio de como todos estavam nervosos. Na manhã enevoada de 6 de setembro, uma equipe de holofotes estacionada na ilha Mersey, no estuário do Tâmisa, ouviu uma aeronave não identificada sobrevoando no meio da névoa densa. Não havia como confirmar visualmente. A estação comunicou o contato à sede do Grupo 11 da Força Aérea Real. A identidade exata desse avião nunca foi determinada, sendo sugeridas várias possibilidades pelas fontes. A partir daí, as ordens foram enviadas para o setor de North Weald. Lancem os caças e investiguem agora. Você pode ter ouvido que 6 aeronaves deveriam decolar rapidamente em um único voo. Mas o comandante do setor, por precaução, ordenou que todo o 56º Esquadrão 12 Hurricanes, mais 2 de reserva, decolasse. Segundo o pesquisador Nick Black, da Universidade de Suffolk, os registros revelam uma história mais complexa, conforme sua análise dos livros de operações da Força Aérea Real. Na verdade, foram os 12 Hurricanes do 151º Esquadrão que decolaram primeiro de North Weald, com o 56º Esquadrão lançando 2 voos de 6 aviões cada. Cerca de 10 minutos depois, 2 aeronaves de reserva, pilotadas pelos oficiais Frank Rose e Montague Houghton Harrop, também se juntaram à perseguição. Enquanto isso, apenas 10 milhas ao sul, em Hornchurch, o 74º Esquadrão decolou com todos os seus 12 Spitfires sob a liderança do lendário sul-africano Adolf Sailor Malan. Quando a poeira baixou, impressionantes 116 caças haviam sido enviados, com outros 24 em prontidão, tudo isso para investigar uma única aeronave. Então, por que tantos caças decolariam por causa do que acabou sendo apenas um único relato? As primeiras estações RDF não ofereciam o tipo de exibição de radar clara a que estamos acostumados hoje. Os radares enviavam seus pulsos em todas as direções, mas não conseguiam distinguir de forma confiável se um retorno vinha do leste ou do oeste. Para evitar confusão entre voos da Força Aérea Real e ataques da Luftwaffe que se aproximavam, havia um dispositivo bloqueador para filtrar sinais vindos do oeste e exibir apenas aqueles vindos do leste. Mas uma estação da Chain Home, Canuden, teve uma falha. Seu bloqueador não estava funcionando. Quando o primeiro grupo de Hurricanes decolou, seus sinais de radar foram confundidos com aeronaves inimigas vindas do leste. Para combater essa nova ameaça, mais caças da Força Aérea Real foram enviados, criando a ilusão de mais formações inimigas, e a confusão só aumentou.
Em certo momento, os 12 Spitfires do Esquadrão 74, liderados por Milan, avistaram um grupo de aviões perto de Ipswich. Pelo rádio, Milan gritou: "Taliho, ataque número 1, vão!" A seção amarela do voo A, liderada pelo oficial de voo Vincent Paddy Byrne, mergulhou em direção à formação à frente. O oficial de voo John Freeborn, seu número 2, vinha logo atrás, observando a ampla formação em V à frente. Com mais 2 aeronaves seguindo atrás, os 2 pilotos de Spitfire presumiram que eram caças Messerschmitt Bf-109, escoltando os supostos bombardeiros inimigos. Freeborn abriu fogo, suas balas atingindo o alvo e ferindo fatalmente o piloto com um tiro na parte de trás da cabeça. O ataque de Byrne deixou seu alvo crivado de buracos, mas o piloto milagrosamente escapou ileso e fez um pouso forçado perto de Ipswich. Os 2 aviões abatidos por Byrne e Freeborn não eram caças alemães, mas 2 Hurricanes do 56º Esquadrão, pilotados por Frank Rose e Montagu Houghton Harrop. Houghton Harrop tragicamente se tornou o primeiro piloto de caça da Força Aérea Real morto na Segunda Guerra Mundial. A vítima de Byrne, Frank Rose, teve muito mais sorte e sobreviveu sem ferimentos. Byrne e Freeborn só souberam do terrível erro que cometeram depois de pousarem em Hornchurch. A dupla foi rapidamente presa e confinada aos alojamentos, enfrentando corte marcial. Freeborn, com apenas 19 anos, quase repetiu seu erro no caminho de volta, confundindo a aeronave bimotora com um Junker U-80-8. Ele se preparou para atirar, mas seu ala, o sargento John Flinders, corajosamente colocou seu próprio avião no caminho, salvando outra tripulação britânica de um desastre. O julgamento que se seguiu foi dramático e controverso. Milan disse que fez um chamado urgente pelo rádio para interromper o ataque ao perceber que o inimigo eram, na verdade, Hurricanes. Mas nenhum piloto se lembrava de ter ouvido isso. O pesquisador Nick Black sugere que um dos pilotos mais distintos da Força Aérea Real na Batalha da Grã-Bretanha pode estar dizendo a verdade. Alguns caças da Força Aérea Real, geralmente pilotados por líderes de esquadrão, tinham um dispositivo chamado Pipsqueak. Esse mecanismo era usado para rastrear formações amigas e transmitia um sinal por 14 segundos a cada minuto. No entanto, ao usar o rádio da aeronave, ele bloqueava as comunicações de voz padrão durante a transmissão, então o chamado desesperado de Milan poderia facilmente ter passado despercebido no meio do caos. No final, tanto Byrne quanto Freeborn foram absolvidos em sua corte marcial. Os eventos foram declarados um trágico acidente de guerra. Freeborn morreu em 2010, assombrado pela responsabilidade de ter matado um companheiro de aviação. Esse infortúnio ficou conhecido depois como a Batalha de Barking Creek, mesmo sem ter ocorrido perto de Barking Creek. E sendo mais uma escaramuça confusa do que uma batalha, continua envolta em uma espécie de folclore da Força Aérea Real. A razão exata para o nome ainda é debatida, mas provavelmente vem do humor negro e da cultura popular da época. Uma cadeia de erros levou a esse trágico incidente de fogo amigo. Um filtro de radar defeituoso em Canuden, pilotos nervosos e inexperientes esperando a chegada da Luftwaffe a qualquer momento. E o estresse de um país recém-lançado em conflito global. É impressionante que ninguém tenha questionado Bf-100 e noves de curto alcance operando na Inglaterra. Impossível na época, considerando que a Luftwaffe ainda estava baseada na Alemanha.
Mas a guerra, como esta história mostra de forma poderosa, nunca é algo simples. Como lembramos, o incidente marcou a primeira vez que um Spitfire abateu outra aeronave e o primeiro Hurricane perdido em combate. Montagu Houghton Harrop, falecido naquele dia, foi o primeiro piloto de caça britânico morto na Segunda Guerra Mundial. Deixe sua opinião nos comentários e, como sempre, continue assistindo ao Showtime 112